Vamos agora à palavra do Senhor, amados. Convido você, amado irmão, amada irmã, a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo de número 18, versículo de número 6. Segundo livro de Reis, capítulo de número 18, versículo de número 6. Eu quero ler apenas a primeira parte. Diz assim a palavra de Deus: Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Essa porção está falando sobre o rei Ezequias. Quero ler mais uma vez. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento tão especial, que é o momento em que abrimos a Tua Palavra, que é o momento em que iremos meditar na vida de servos do Senhor. E te peço agora, Senhor, derrama do Teu Santo Espírito sobre a nossa vida. Derrama do Teu Santo Espírito sobre a Tua igreja. Derrama do Teu Santo Espírito sobre todos nós. Obrigado, Deus, porque podemos nos reunir na Tua casa para aprender a Tua Palavra. Mas agora eu te peço, dá-nos, Senhor, sabedoria, dá-nos, Senhor, discernimento, dá-nos, Senhor, iluminação na Tua Palavra, para que possamos compreender melhor o que o Senhor tem para nós. É assim que eu oro, é assim que eu te suplico, é assim que eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto é maravilhoso porque retrata a vida e a obra de Ezequias em uma sentença. Quem era Ezequias? Um dos reis de Israel. Semana passada eu falei sobre o profeta Elias. O profeta Elias restaurou o altar do Senhor. Desafia os 450 profetas de Baal. E eu quero continuar falando hoje sobre os profetas, mas eu quero abrir um leque para esse rei. Porque ao falar sobre o profeta Elias, é bem curioso que muitas pessoas dizem assim: pastor, eu não sou um profeta. Eu não recebi um chamado de profeta. E o Senhor pregou sobre ele, que ele era uma pessoa simples, vestia peles de animais, era muito temente a Deus, era muito obediente. Eu não sou assim. É verdade. Muitas pessoas não serão separadas como um profeta. Profeta é um dom de Deus para alguns. Assim como um monarca é uma vocação de Deus para alguns. Poucas pessoas na história da humanidade serão reis, nascerão numa corte. Mas eu quero hoje usar a vida de Ezequias, porque eu quero fazer esse paralelo de propósito mesmo. De propósito. Porque Elias, ele restaura o altar. Ele restaura o altar do Senhor. E ele não só restaura o altar, porque o altar era sempre restaurado na vida dele. Na vida de Elias, o altar não era um lugar físico. Ali no Monte Carmelo, quando ele chama o povo depois que os 450 profetas de Baal não fazem nada e não vem fogo nenhum caindo dos céus, ali, naquele momento, no Monte Carmelo, Elias só estava fazendo algo que ele fazia o tempo todo dentro do seu coração. O altar da adoração de Elias era no seu espírito, era na sua alma, era no seu corpo, era na sua vida. Por isso que ele conseguia realmente fazer tantas coisas notáveis para Deus. Ora ele orava para que não chovesse e não chovia. Depois ele orou para que chovesse e choveu. E depois ele desafia os 450 profetas de Baal e diz: vamos
vamos lá para o Monte Carmelo, e vão 450 de Baal, 400 de Aserá, e ali muitos outros homens da parte do rei Acabe, e ele sozinho. E ali passa-se o dia inteiro naquele grande desafio, e o fogo do céu não caiu sobre Baal. E o povo de Deus tinha aceitado o desafio de Elias, que era: olha, vamos fazer aqui um sacrifício. Vocês, profetas de Baal, fazem um sacrifício, eu depois faço sacrifício. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Todos disseram amém. E assim aconteceu. Só que o fogo do céu não caiu para Baal. Mas aí chegou a hora de Elias, e Elias restaura o altar. E hoje eu quero continuar falando sobre os profetas, e quero hoje usar dois servos de Deus: o profeta Isaías e o profeta Ezequias, ou melhor, o rei Ezequias. Porque se passaram algumas décadas e até séculos. Quando nós pensamos nessas histórias, nós não temos uma noção de quanto tempo passou. Quanto tempo passou para que, depois do profeta Elias, aí depois do profeta Isaías. Quando nós lemos a Bíblia, parece um perto do outro, mas não. Passaram-se várias décadas e alguns séculos. Eu gostaria de pedir que o nosso querido irmão Ângelo colocasse no telão aqui aquela figura da tabela cronológica. É uma tabela bem curiosa. Quando nós pegamos essa tabela cronológica, meus irmãos, vai ser colocado aqui no telão, está sendo colocado aí nas redes sociais. Aqui mostra um pouco dessa questão da data. Elias viveu nos dias do rei Acabe. O rei Acabe foi um rei que reinou durante os anos de 880 por volta disso, a 850 antes de Cristo. Nesse período, entre os anos 850 a 880 antes de Cristo, foram os dias que Elias profetizou. E Elias foi nessa data que ele faz o desafio. Tá bom, e agora? E o rei Ezequias? E o profeta Isaías? Ângelo, amplia para nós, por favor. Vocês vão estar vendo nessa tabela do meio, aí é os reis da tribo do norte e os reis da tribo do sul. E vocês vão ver lá embaixo, quase pertinho do final, vocês vão ver profeta Isaías, Miqueias, e ali está o período em que Isaías profetizou. Em tese aqui, os dias que Isaías profetizou foi por volta do ano 700 a 750 antes de Cristo, ou seja, pouco mais de 100 anos. Então, eles não foram contemporâneos. Mas por que eu quero falar sobre isso? Obrigado, viu, Ângelo? Obrigado, irmãos. Por que eu estou falando sobre isso? O profeta Isaías foi discípulo do profeta Elias. O rei Ezequias foi discípulo do rei Davi. Por que eu estou falando isso, irmãos? Estou falando isso para vocês entenderem que o altar de Deus, que um dia foi restaurado com a vida do profeta Elias, ali na tribo do norte, agora estava sendo passado de geração a geração pelos outros profetas e pelos outros servos de Deus. E agora a vida desse rei, que é o rei Ezequias, foi marcado por Deus. Foi marcado, e o profeta Isaías também. E por que eu estou pegando eles e eu quero hoje fazer essa ponte entre esses três? Para mostrar que o profeta Elias, que vivia fugindo daqui para colar, fugia de Jezabel, ia para um lugar, ia para o outro, muitas vezes tinha medo, Deus preservou ele. Agora, diferente dele, tem um outro profeta, que é o profeta Isaías, que profetiza não nos campos, não fugindo, mas profetiza no palácio. Isaías era de uma família nobre, olha que interessante, de uma família rica,
de uma família bastarda. Ontem, historicamente, aconteceu um marco no mundo. Ex-príncipe Charles, agora rei Charles III, foi coroado, ele e a sua esposa, como rei e a rainha da Inglaterra. Isso para nós brasileiros não tem assim uma correspondência grande, até porque nós vivemos num outro sistema de governo. Mas olha que interessante, a outra coroação aconteceu há 70 anos atrás, com a mãe dele, a rainha Elizabeth. Então ele já é um ancião, e agora ele foi coroado. O ano passado, ele, na morte da sua mãe, já se tornou rei, mas a coroação foi ontem. E ontem o mundo parou e todo mundo ficou observando o quê? Esse ato de coroação. É um ato histórico, irmãos. Assim como a pandemia, que foi algo trágico e foi histórico, assim como a virada do milênio e do século foi histórico, acontecimentos na nossa vida são históricos. E ontem teve um acontecimento histórico. E por que eu quero destacar isso? Porque eu assisti essa transmissão e fiquei vendo os detalhes de tudo o que acontecia. E diferente do Brasil, nosso país é um país laico, não tem uma religião oficial. Lá na Inglaterra ou no Reino Unido, a religião oficial é o protestantismo anglicano. Então foi muito interessante que a coroação do rei não é feita no palácio. A coroação do rei é feita na igreja principal. E o principal pastor da Inglaterra e do Reino Unido que faz a coroação. Então o rei Charles teve que prometer diante da Bíblia, orar a Deus, prometer ser o grande servo. Então estavam todas as autoridades do mundo, e os príncipes e a família e o povo aguardando esse momento histórico. E aconteceu de uma forma assim muito bonita, eu diria, muito regada de simbolismo, porque, olha só para vocês terem uma ideia, irmãos, o protestantismo na Inglaterra é desde o século XVI. De lá para cá, o protestantismo é a religião oficial da Inglaterra e do Reino Unido. Ou seja, eles têm uma religião oficial. Eles respeitam as demais religiões, convivem em paz e harmonia, mas há todo um sistema de governo baseado na palavra de Deus. Então aconteceu algo histórico. E por que eu estou ilustrando aqui o acontecimento de ontem? Porque possivelmente nos dias do rei Ezequias, Isaías estaria ali entre as fileiras principais. Isaías era um profeta, mas ele era da corte. Ele era um profeta, mas ele estava ali entre as pessoas mais importantes. E o rei Ezequias era um servo de Deus muito piedoso. E hoje eu quero resgatar esse princípio aqui com vocês, e o título da minha mensagem é esse que eu acabo de transcrever aqui com vocês, que é o seguinte: Ezequias se apegou ao Senhor, ele era apegado a Deus, ele era uma pessoa grudada a Deus. E essa semana, fazendo um estudo com os nossos seminaristas, pegamos ali várias versões, e na versão dos 70, quando a tradução do Velho Testamento para o Novo Testamento em grego, a expressão ela é muito linda, o rei Ezequias, ele era colado ao Senhor. Essa mesma palavra de cola, de grudar, é a mesma expressão. Ezequias, ele foi colado ao Senhor. Alguém que quis viver assim, escolheu viver assim, se apegou dessa forma. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é o seu coração sobre essa questão diante de Deus? Como você tem vivido? Quais são as suas escolhas? Eu sei que muitas vezes na nossa vida nós temos muitas tarefas, muito que fazer, mas deixa eu te perguntar, você é alguém de fato grudado com Deus? Colado? Como na versão dos 70 diz, colado, grudado, cimentado
aderido? Ou você tem a religião apenas como um amuleto? Ou a religião para você é apenas um amuleto, ou é uma amuleta mesmo? Alguém já disse o seguinte, que todos nós precisamos da religião como uma pessoa que é manca precisa de uma amuleta. E aí, como que é a religião para você? O profeta Elias, que era simples, tinha a religião como algo que pontuava a sua vida toda, marcava a sua vida toda. E agora eu quero hoje que os seus olhos estejam numa corte, olhando o rei Ezequias, um rei que escolheu adorar a Deus, um rei que escolheu servir a Deus, que ele era colado ao Senhor, ele era grudado ao Senhor. E o profeta Isaías, pastor? O profeta Isaías já era da corte. Talvez você diga assim, ele era da corte, então ele era privilegiado. Sim, ele era privilegiado. Agora eu quero te dizer, será que ser um profeta na corte é fácil? Será que ser um profeta que aponta o dedo para o rei e aponta um dedo para os demais nobres da corte, em nome do Senhor, é fácil? Será que ser um profeta da corte é menos difícil do que ser um profeta que nem o profeta Elias e Eliseu, que eram simples e pobres? Porque a escola dos profetas, irmãos, era uma escola pobre. Ela era pobre de recursos, mas vivia milagres extraordinários. Amém, igreja? E eu quero hoje fazer esse paralelo mesmo para mostrar o seguinte, irmãos, não olhe apenas a questão monetária. Olhe essas pessoas que são grudadas, que são coladas com Deus, que são dedicadas, que se agarram em Deus, que são pessoas que realmente fazem uma escolha totalmente diferente, nobre, para viver uma vida diferente. Aonde? Aonde elas estão. Como eu disse, a tese que eu quero defender hoje aqui com vocês, meus irmãos, é bem simples e é bem objetiva. O altar não é um lugar físico. O altar não é um lugar físico. O altar é um estado de espírito. O altar é um estado de espírito. Eu posso ser uma pessoa que nasceu num bairro pobre, posso ser um operário, posso ser um profeta da escola dos profetas, passando dificuldade, mas o altar, ele sempre está erguido na minha vida. E posso ser uma pessoa, quem sabe, bem-sucedida, de uma linhagem de príncipe, de uma linhagem real, ou quem sabe, de uma corte. Ser um homem bem-sucedido, ter tido a oportunidade de estudar aonde? Em lugares diferentes, em lugares especiais. E também ter o altar erguido, porque o altar, ele é muito mais do que estar na igreja, do que ter uma denominação, do que ter uma história. O altar é essa disposição favorável do nosso espírito, buscando o Senhor de todo o nosso coração, em espírito e em verdade, aonde estivermos. Porque os profetas e a escola dos profetas eram tão simples, irmãos, eram tão simples, que até o lugar que eles se reuniam era apertado. Dá para você imaginar isso? Eles se reuniam, ficava tudo junto, misturado. Sabe, aquela ideia, tudo amontoado. Nos dias do profeta Eliseu, eles chegam para o profeta Eliseu e dizem assim, está muito apertado o nosso lugar de culto. Vamos ampliar um pouco o lugar, o espaço. E eu quero lembrar, irmãos, que eram muitos discípulos de profetas, mas muitos passavam privações. Interessante, não é, irmãos? Por que Deus faz isso? Deus faz isso para mostrar, irmão, que o altar não tem nada a ver com a questão monetária, não tem nada a ver com a questão cognitiva, não tem nada a ver com a questão de identidade, tem nada disso. O altar é algo do nosso espírito, igreja, do nosso coração. Então eles chegam para o profeta Eliseu e diz, vamos ampliar? E ele diz, vamos. E eles saem para cortar madeiras. Ué, pastor, mas cortar madeira é cortar madeira, porque eles não tinham madeira. Eles queriam ampliar, mas não tinham madeira. Mas naqueles dias não vendiam madeiras? Vendiam. Não tinham cedros do Líbano
que já tinham feito inclusive o palácio, o templo de Salomão, e o palácio de Salomão tinha, mas eles não tinham recurso para comprar cedro do Líbano. E aí eles foram nas margens do Jordão pregar madeira. Enquanto eles estavam cortando a madeira, o machado cai no Rio Jordão. O Rio Jordão é um rio bem sinuoso e barrento. Dependendo da água, da época do ano, as águas estão mais fortes e eles, por ser barrento, você não sabe onde caiu um martelo, um machado. E aí o rapaz, que era o discípulo do profeta, falava: profeta Eliseu, o machado era emprestado. Olha, eles eram tão duros, irmãos, que não tinha nem dinheiro para ter machado. Pegaram emprestado. Estão entendendo, irmãos? Mas eles tinham um altar dentro do coração deles, aceso, quente, que era fogo dos céus. E o profeta Eliseu, que estava ali junto com eles, falou: me traga uma varinha. E ele pega a varinha e joga em cima do rio, e o martelo flutua, o machado flutua, e ele diz: pegue, porque um servo de Deus não fica devendo nada para ninguém, guarde isso. Olha só, meus irmãos, porque a Bíblia registra esse milagre, irmãos, para mostrar que aonde há altar erguido, aonde existem pessoas que tomam essa decisão, milagres acontecem aonde eles estão. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? Outra ocasião, os profetas estão ali comendo e de repente eles estão fazendo uma sopa e eles colocam uma erva daninha que era um veneno. E aí alguém diz, um dos cozinheiros dos profetas diz: tem morte na panela. E aí o profeta diz: me traga farinha. E ele mistura a farinha, e aí de uma sopa que poderia matá-los, porque tinha uma planta lá que matava, agora todo mundo comeu milagrosamente e não morreram. Ou seja, pastor, olha só que situação. Era essa situação que nasceu há 100 anos atrás, uma escola poderosa, e marcou a tribo do norte, marcou a tribo do sul, marcou milhares de pessoas, e foi marcando, ao ponto de chegar agora, esses sinais, essas digitais, guardem isso, essas digitais sagradas na corte. E o rei Ezequias e o profeta Isaías eram assim. E eles eram essas pessoas que tinham um altar dentro dos seus corações, um altar aceso, um altar para a glória de Deus. Por que eu estou falando tudo isso? E eu quero chegar aqui no meu ponto principal. Nos dias do rei Ezequias, acontece algo muito sério. O que acontece? Havia um império muito grande, que era o Império Assírio, que tinha agora destruído a tribo do norte. Agora acontece algo terrível. O grande imperador daqueles dias, Senaqueribe, conquista várias cidades de Judá. E o rei Ezequias agora, ele está sendo afrontado por Senaqueribe, o imperador da Assíria. O imperador da Síria. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Que quem tem um altar sempre erguido dentro do seu coração, passa momentos bons e passa momentos maus, mas sempre passa todos esses momentos na presença do Senhor, fazendo aquilo que Deus deseja. O profeta Isaías era um homem muito especial. E o rei aqui também, nesses dias, era um servo de Deus muito especial. E agora vem uma grande afronta de Senaqueribe. Ele começa então a conquistar cidades em Judá. E ele manda o comandante até os mensageiros do rei. E ali diz palavras de afronta, palavras de humilhação e palavras dizendo assim: olha, se rendam, se entreguem. Se entreguem porque não vai ter como vocês fugirem. E agora eu quero ler com vocês um texto que está lá no livro do profeta Isaías. Essa mesma história, ela está aqui no livro de Reis, no segundo livro de Reis, no capítulo 18, no capítulo 19, vocês vão ver essas histórias lindas. Mas agora eu quero ler o próprio profeta Isaías. O próprio profeta Isaías, no capítulo de número 36.
Deixa eu explicar um pouco aqui para vocês o que era o Império Assírio, irmãos. Hoje, nesse novo momento que a gente está vivendo, nós temos visto o mundo movimentando as suas peças de xadrez, as suas peças de conquista. E aqui, irmãos, nós precisamos de orar muito pelo nosso país e pelo mundo. Porque a história se repete, irmãos, a história se repete. Nesses dias do povo de Deus, o Egito era uma grande potência mundial. Nesses dias, o Egito, ele também era um império. Então, a sul de Israel ficava o Egito, era uma grande força. A leste ficava a Babilônia. Um pouco acima da Babilônia ficavam os Medo e também os persas. Assim como o Egito, a Babilônia, os Medo-persas eram impérios já grandes nesses dias. Mas tinha um império que começou a ser muito forte nos dias do profeta Elias, que era o Império Assírio. E esse Império Assírio foi conquistando cidade após cidade. Foi dominando as cidades. E sabe o que eles faziam, irmãos? Eles sitiavam uma cidade, deixando aquele povo sem comida, sem água, ao ponto de consumir as suas próprias fezes e urina. Olha só como eles eram cruéis. Depois eles conquistavam a cidade. E quando eles capturavam a cidade, aqueles habitantes da cidade, eles muitas vezes arrancavam os narizes, as orelhas, as mãos e os pés, para deixar uma marca de que vocês não conseguem vencer a mim. E como se não bastasse, depois eles deportavam, eles arrancavam aquele povo daquela cidade e levavam para uma outra cidade, traziam povos de outra cidade e ali faziam essa mistura para que o povo perdesse a sua identidade. E no meio de tudo isso, eles cultuavam seus deuses e eles humilhavam demais as cidades vencidas. Então eles eram tão cruéis que muitas vezes eles sacrificavam também os seus próprios filhos aos seus deuses. E se eles sacrificavam os filhos deles aos deuses dele, imagina o que eles não faziam com os povos conquistados. Pensem num povo cruel da antiguidade. Poucos povos foram tão cruéis assim. Por essa razão, quando o profeta Jonas vai pregar em Nínive, que é a capital da Síria, ele fala: eu não vou pregar para esse povo, que esse povo vá para o inferno. Esse povo não merece o perdão de Deus, porque eles são muito cruéis. Aonde eles chegam, eles matam, eles dizimam, e aí onde entra a misericórdia do Senhor, até mesmo com pessoas das mais cruéis. Eles eram assim, irmãos. A Síria, a capital era Nínive. Só para vocês terem uma ideia, nesses dias do profeta Elias, era uma capital tão suntuosa, tão rica, com tantas construções, que era como se fosse hoje Dubai, a grande capital do mundo. Era uma cidade imponente. E eles tinham esse poder financeiro, bélico, de exército, e eles tinham o quê? Aliado a tudo isso, o medo dos opositores. Então, pouco tempo antes, a tribo do norte já tinha caído, o povo de Deus já tinha sido levado como prisioneiro pelo reino da Síria. E agora estava a tribo do sul. E como eles eram um império muito forte, eles davam as cartas. Então o próprio rei Ezequias tinha que pagar muitos tributos para eles, muitos donativos. Mas o imperador da Síria, Senaqueribe, não queria só os tributos. Ele queria mais, ele queria agora também conquistar Judá. Só que agora Judá tinha um rei que temia a Deus. Posso ouvir glórias a Deus? Tinha um profeta que adorava a Deus. Tinha um remanescente de homens e mulheres que tinham o altar erguido nos seus corações. E aqui conta a história de dessa ameaça de Senaqueribe. Eu quero ler com vocês aqui alguns versículos, meus irmãos. Vamos ler. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 36. Isaías 36. Do versículo 1 em diante. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas.
Então Laques, o rei da Síria, enviou o seu comandante com um grande exército a Jerusalém. Ao rei Ezequias. Quando o comandante parou no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro, o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebane e o arquivista real Joá, filho de Asaf, foram ao encontro dele. E o comandante do campo falou: digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria. Em que você está baseando a sua confiança? Você diz que tem estratégias e força militar, mas não passam de palavras vãs. Em que você confia para rebelar-se contra mim? Pois veja, agora você está confiando no Egito, aquela cana esmagada, que fura a mão de quem nela se apoia. Assim é o faraó, o rei do Egito, para todos o que dele dependem. Dá uma pausa aqui, meus irmãos. Aqui, esse mensageiro do império da Síria começa então a falar para os oficiais da corte do rei: olha, vocês estão confiando em Faraó? Vocês estão se apoiando em uma pessoa que vocês vão perder a guerra? Porque até mesmo nesses dias, tanto Judá quanto o Egito já estavam sob a influência política da Síria. A Síria cobrava donativos muito grandes. E aqui então ele fala essas palavras, versículo 7 em diante. E se você me disser, no Senhor, o nosso Deus confiamos, não são deles os altos e os altares que Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar aqui diante desse altar? Faça agora um acordo com o meu senhor, o rei da Assíria, e eu darei a vocês 2.000 cavalos, se você puder pôr cavaleiros nele. Como então você poderá repelir um só dos menores oficiais do meu senhor, confiando que o Egito dará a vocês carros e cavaleiros? Além disso, você pensa que vim atacar e destruir esta nação sem o Senhor? O próprio Senhor me mandou marchar contra esta nação e destruí-la? Então Eliaquim, Sebana e Joá disseram ao comandante: por favor, fale com os teus servos em aramaico, pois entendemos esta língua. Não fales em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros entenderá. Esses oficiais da corte, olha que interessante, talvez para mim isso daqui chama muita atenção, irmãos, porque nessa batalha, quem está indo falar com o comandante do exército da Síria são os oficiais do rei. E ele para ali no aqueduto, ou no açude, e ele começa a falar na língua em que o povo entendia, que era o hebraico. E eles pedem: olha, por favor, como agora estamos num termo de guerra, fale conosco no aramaico. Porque nesses dias o aramaico era uma língua diplomática. Fazia com que o povo se comunicasse, ou melhor, fazia com que os nobres se comunicassem, mas o povo não entendesse, para não gerar medo no povo. Mas lembra que eu disse para vocês que eles eram cruéis? Que eles eram assassinos, que eles queriam conquistar pelo medo? Pode ver que aqui o comandante diz assim para eles: olha, foi o Deus de Israel que mandou eu vir conquistar vocês. Lembra que eu tinha dito que a tribo do norte já tinha caído? Eles se gabavam. Israel já é do imperador da Síria. Israel já foi vencido, então se entreguem. Só que aqui, irmãos, a gente tem que lembrar que Deus tinha dividido de propósito para preservar um remanescente. Então, na realidade, aqui era um inimigo mentindo e usando as palavras de Deus para afrontar. E agora, então, chegam esses oficiais e dizem: olha, não falem no hebraico, falem no aramaico. Se eles fossem, pelo menos, eu diria, mais respeitosos, eles podiam falar: tá bom, eu vou falar, mas não foi isso que ele fez. Olha só o que ele diz, versículo de número 12. O comandante, porém, respondeu:
Pensam que o meu senhor mandou-me dizer estas coisas só a vocês e ao seu senhor, e não aos homens que estão sentados no muro? Pois, como vocês, eles terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina. Ou seja, ele já começa falando, não é só para vocês. Aqui não é um termo entre nobres, não é um termo de guerra. Aqui é o seguinte, já cheguei para conquistar, e vocês podem já ir ficando com medo, e o povo de vocês também, porque todos vocês comerão as fezes de vocês e beberão a urina de vocês. Olha que coisa terrível. E o povo que estava ali sentado nos muros, com certeza eram os nobres das cidades, os ricos da cidade e os mais importantes da cidade. Continuando, versículo 13. E o comandante se pôs em pé e falou alto em hebraico. Ouçam as palavras do grande rei, do rei da Assíria. Não deixem que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-los. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor quando diz, certamente o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Ele está dizendo para o povo, principalmente para os nobres, o rei está mentindo para vocês. Essa cidade vai cair. E o argumento dele era muito forte. Qual era o argumento? Vamos ver o argumento dele. 16. Não deem atenção a Ezequias, assim diz o rei da Síria. Venham fazer as pazes comigo. Então cada um de vocês comerá da sua própria videira e da sua própria figueira, e beberá água da sua própria cisterna, até que eu os leve a uma terra como a de vocês, terra de cereal, de vinho, terra de pão e de vinhas. Olha, vocês não vão vencer. Mas se vocês fizerem acordo comigo e com o imperador, vocês vão comer do fruto do que vocês plantam, e depois eu vou transferir vocês para uma outra terra. Interessante essa proposta, né? Parece ser boa, né? Será que é bom você sair da sua nação, da sua casa, e ser levado para uma outra nação? Lembra que eu falei que eles eram cruéis? Eles faziam isso de propósito, para o povo perder a identidade. Porque quando você era transferido para um outro lugar e era misturado às culturas, você, querendo ou não, perdia a sua identidade. Perdendo a sua identidade, você perdia a sua força. Então ele estava dando uma aparente solução, mas que não era solução. Era uma forma de domínio sobre os conquistados. E o povo de Deus aqui já sabia desse fato, porque como eu disse para vocês, algum tempo atrás eles já tinham visto tudo isso acontecer. Por quê? Porque de fato eles tinham visto a tribo do norte cair. Foi nos dias do profeta Ezequias, do profeta Isaías, e nos dias do próprio rei Ezequias que a tribo do norte caiu. Então pense nisso, irmãos. Você ser arrancado da sua terra, do seu trabalho, da sua prosperidade, ser levado agora para onde o rei desejasse. E ai de você se você reclamasse, arrancava a tua língua. Ai de você se você achasse ruim, cortava a tua orelha, arrancava as tuas mãos. Ou seja, uma coisa horrorosa, uma coisa terrível. Continuando aqui a leitura. Versículo 18. Não deixem que Ezequias os engane quando diz que o Senhor os livrará. Alguma vez o Deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate, de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Eles livraram Samaria das minhas mãos? Quem entre todos os deuses destas nações conseguiu livrar a sua terra? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Versículo 21. O povo ficou em silêncio, nada respondeu, porque o rei dera esta ordem: não lhe respondam. Versículo 22. Então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebane e o arquivista Joá, filho de Asaf, com as vestes rasgadas, foram contar a Ezequias o que dissera o comandante. Dá uma pausa aqui. O povo fica quieto. Os nobres rasgam as suas vestes e vão falar com o rei. Rasgar as vestes aqui é um sinal de humilhação. É um gesto de um profundo pesar. Capítulo de número 37. Quando o rei Ezequias soube disso, rasgou suas vestes.
vestiu o pano de saco e entrou no templo do Senhor. Aleluias! Ele ouve essa palavra, ele tem essa informação. E o que ele faz agora? Agora ele entra na casa de Deus. Lembra que eu tinha dito para vocês que o altar no coração do rei era um altar erguido? Eu quero voltar lá em 2 Reis 18, do versículo 5, 6 e 7. Quero ler novamente aquele texto e mostrar que o altar do rei Ezequias era um altar erguido enquanto tudo estava indo muito bem. Leiamos lá, capítulo de número 18, do versículo 5, 6 e 7. Ezequias confiava no Senhor, o seu Deus, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele. Era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Assíria e deixou de submeter-se a ele. Perceba, Deus era com ele, Deus estava do lado dele, e ele por causa disso prosperou. Era um nobre na corte, mas ele era muito piedoso. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, lembra que eu venho falando sobre Salomão, que Salomão, depois de ter construído o templo, também construiu lugares de adoração dos outros deuses? Lembram disso? E é por causa disso que Deus divide o reino, sentencia Salomão, e aí começa toda essa história dos reis e dos profetas. Olha que interessante. Lembram lá no Velho Testamento, quando o povo estava no deserto, que o povo começava a murmurar e algumas serpentes eram... por permissão de Deus, picavam o povo e o povo morria? Lembram disso? Por causa da murmuração? O que Moisés fez lá no deserto, 700 anos antes de Ezequias? Moisés recebeu do Senhor uma revelação: faça uma serpente de bronze, coloque essa serpente de bronze hasteada. Quem olhar para essa serpente vai ser curado da picado ou do veneno. Então o irmãozinho lá do deserto, que gostava de falar demais e gostava de fazer críticas e murmurações a Deus e ao próximo, quando ele começava a fazer isso, vinha uma serpente e picava ele. Se ele não se arrependesse, ele morria envenenado. Muitos morreram, mas aquele que se arrependia tinha que ir lá onde estava hasteado essa serpente de bronze e apenas olhasse para aquela serpente. E quando olhava para aquela serpente, era curado. Possivelmente o lugar em que ficava hasteado essa serpente era próximo ao tabernáculo. E o que acontece? Essa serpente se manteve ainda guardada durante todos esses 700 anos. E nos dias de Salomão, até os dias do rei Ezequias, o povo de Jerusalém ia adorar a serpente, ia venerar a serpente, ia queimar incenso à serpente, dizendo: serpente, não me pique, não faça nada. Mas o rei Ezequias, lembram que eu falei que ele era um rei que tinha um altar erguido, irmãos? Ele não só limpa Jerusalém, mas ele destrói a serpente que Moisés tinha feito. Por quê? Porque a serpente era um símbolo para o deserto. Não era para ninguém queimar incenso à serpente, nem adorar a serpente, nem fazer nada disso. Era apenas para o povo vigiar e parar de falar. Sabe, o dom de língua estranha, daqueles que gostam de murmurar, que fala demais e quando vai ver, ele mesmo se envenena com a língua dele? Pois é, a questão é simples, irmão, não é para adorar a serpente, nem queimar incenso à serpente, é só não fazer isso. Ezequias, veja isso comigo, olha lá no versículo de número 3 e 4 de 2º livro de Reis, capítulo de número 18, ó. Ele fez o que o Senhor aprova, de tal como tinha feito Davi, o seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ponto. Deixa eu dar uma pausa aqui. O que Salomão tinha feito, que deveria destruir, agora, depois de quase 200 anos, vem esse rei, ou melhor, 300 anos, e destrói aquilo que Salomão tinha erguido, entre 200 e 300 anos. Ponto. E continuando,
despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas queimavam incenso, era chamada Neustã. E ainda deram até o nome para a bichinha, Neustã. Olha aí a idolatria, irmãos. Ele limpa a casa. E ele se apega a quem? A Deus. Como quem? Como o profeta Elias, como o profeta Eliseu, como Davi, seu antecessor. E ele amava a Deus, e Deus prosperava, mas Deus permitiu uma adversidade. Vem cá, meu irmão, você tem passado lutas, você tem passado batalhas, você tem passado dificuldades, mas vem cá, deixa eu te fazer a grande pergunta: o altar está erguido no seu coração? Aleluia, meu irmão. Se o altar está erguido, filho, descanse. Se o altar está de pé, descanse. Porque no tempo do Senhor, da forma do Senhor, a vitória virá sobre você. Voltando lá para o livro de Isaías, irmãos. Livro de Isaías, capítulo de número 37. Ele passa momentos bons e adora a Deus, limpa a casa, limpa a nação. E agora vem o imperador da Assíria. Sitia Judá, conquista várias cidades importantes de Judá, está prestes a conquistar Jerusalém. E agora? Ele poderia se render. Mas Deus mandou ele se render? Deus mandou ele fazer isso? Guarde isso, meus irmãos. Deus poderia ter falado isso para ele. Porque passado algum tempo depois, Deus vai levantar o profeta Jeremias. E passado algum tempo depois vai levantar o império babilônico. E Deus coloca nos lábios de Jeremias e diz: povo de Deus e rei, se rendam ao rei da Babilônia, porque Deus vai permitir com que ele venha e conquiste a todos nós. Olha como a missão de um profeta é difícil. O profeta tem que falar o que Deus manda falar, do jeito que Deus manda falar. Jeremias tinha dito isso para o povo: povo, pode se render. A Babilônia, ela vai ser o juízo de Deus aqui para a tribo do sul. Mas agora o rei Ezequias não tinha uma palavra da parte de Deus, e os profetas de Deus, que eram Isaías, estavam buscando a Deus, e Deus não tinha dito nada. E aí veio uma afronta, veio uma batalha, veio uma grande luta para ele. Vamos ler um pouco aqui esse texto, irmãos. Versículo 1: quando o rei Ezequias soube disso, rasgou suas vestes, vestiu pano de saco e entrou no templo do Senhor. Depois enviou o administrador do palácio Eliaquim, o secretário Sebna e os chefes dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Deixa eu dar uma pausa aqui. O que ele faz, irmãos? Ele é um rei. Mas ele reina para quem? Para ele ou para Deus? Para Deus. E na hora da luta, o que ele faz? Vai para a igreja, vai para o templo. Ele vai diante do Senhor, ele se rasga as suas roupas reais, coloca pano de saco e entra no templo. E agora ele chama aquela comitiva real e fala: vão ao profeta Isaías. Ele é da corte, mas vão, porque agora eu vou buscar a face de Deus. Pastor, mas ele não era um rei que temia Deus? Era. Ele não estava com o altar erguido? Estava. Mas, irmãos, ele era servo de Deus. Ele precisava de quem? De servos de Deus. Olha como isso é nobre, meus irmãos. Vem cá, meu irmão, o altar está erguido na sua vida? Quer ver um exemplo disso? Se o altar está erguido, no momento bom você adora a Deus, você limpa a casa, você cumpre a vontade de Deus, Deus te prospera. E no momento ruim, o que você faz? Você continua buscando a Deus, você vem na casa de Deus e você vai consultar os servos de Deus. O rei, abençoado, próspero, era humilde, era quebrantado, sabia buscar aqueles que realmente podiam ajudá-lo, sabia que podia contar de fato aqui com esse servo do Senhor, sabia que podia de fato aqui buscar a ajuda dele. Ele sabia que podia buscar tanto a vida do profeta Isaías quanto a vida do profeta Miqueias. O profeta Miqueias, que tem o livro de Miqueias, e o profeta Isaías eram contemporâneos. Ele pedia ajuda. Vem cá, quer conhecer um crente que tem um altar erguido? Ele pede ajuda. Ele pede ajuda para quem? Para o profeta. Ele pede ajuda para os líderes.
ele não sai fazendo as coisas erradas, porque em primeiro lugar ele vai e busca a Deus na casa de Deus. Em segundo lugar, ele é humilde de pedir ajuda. Sabe por quê, irmãos? Nós precisamos de ajuda o tempo todo. Aqui ele poderia ter se enclausurado dentro dele, buscado a Deus como muitos fazem. Hoje um mal que tem atingido o povo de Deus é a soberba. Eu não preciso de ninguém, Deus fala comigo sozinho. Oh, meu irmão, que Deus te livre disso. Que Deus te livre dessa síndrome doentia. Todos nós precisamos, o pastor precisa da igreja, a igreja precisa do pastor, nós precisamos de outros colegas, nós precisamos de irmãos consagrados, indiferente do posto em que estamos. Porque nos momentos bons é fácil adorar a Deus. Teremos desafios, teremos algumas serpentes para destruir, teremos a opinião pública para confrontar, porque foi isso que Ezequias fez. Ezequias, não pensem vocês, meus irmãos, que os antepassados deles caminhavam como ele. Não pensem isso. O pai de Ezequias foi cruel. O pai de Ezequias, Acás, que foi rei de Judá, foi um homem maligno. Foi um homem terrível. Um dos irmãos de Ezequias foram mortos pelo pai por Acás, pai de Ezequias. Acás foi um rei de Judá muito cruel, que ele levanta em Jerusalém mais altares a outros deuses, faz coisas abomináveis e sacrifica um dos irmãos de Ezequias. Esse foi um quadro horroroso do pai dele. Mas quando ele assume o reino no lugar do pai, ele fala: não, eu não quero seguir os passos do meu pai, eu vou seguir os passos de Davi, o meu antecessor. Eu vou seguir os passos de Elias, de Eliseu, desses servos do Senhor. Eu vou buscar ajuda a Isaías, a Miqueias, porque eles sim temem a Deus. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? É esse daqui um momento interessante. Ezequias foi uma pessoa especial. Nos momentos bons, luta contra a opinião pública, não estava preocupado se ia ser mal visto, e agora vem o grande imperador. Irmãos, é como se hoje os Estados Unidos ou a China, pensem isso, são grandes potências mundiais, se invadissem contra um país pequenininho e falassem: olha, ou vocês se rendam ou nós entraremos. Estamos perdidos, irmãos. O que um Brasil pode fazer contra os Estados Unidos, contra uma China regada de armamentos nuclear, bélico? Não tem nada para fazer, mas temos para fazer sim. Sabe o que é? Buscar a face do Senhor, buscar a presença de Deus. E foi isso que esse rei fez. Ele entra e ele pega os mesmos mensageiros e fala: agora vão lá, vão consultar o profeta, vão consultar o profeta, porque eu estou aqui buscando a Deus, com as vestes rasgadas, com pano de saco, me humilhando a Deus. Oh, meus irmãos, isso, guarda isso no seu coração, irmão. Só quem tem o altar erguido faz isso. Porque lembra o que eu disse da minha tese? O altar não é um lugar físico, o altar é um estado do espírito. Busca a presença de Deus na casa de Deus, busca com os irmãos, busca com os profetas. E olha só, vamos voltar à leitura do texto. Versículo 3, com esta mensagem: assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dá-la à luz. Eles vão e digam essa mensagem. Hoje é um dia terrível para nós, um dia de angústia, um dia de disciplina, como dizem algumas versões, um dia de repreensão. Deixa eu te perguntar aqui, irmão, por que acontecem algumas coisas na nossa vida? Por que acontecem algumas coisas que a gente não entende? Porque Deus está querendo nos ensinar, amém, irmãos? Deus está querendo nos ensinar. Deus está querendo nos ensinar. Por que Deus permitiu essa humilhação a esse rei tão piedoso? Deus estava querendo ensinar. Porque muitas vezes se levantam pessoas e situações até que você não consegue compreender, porque Deus está querendo te ensinar. Guarda isso no teu coração, seja humilde. Aceita a luta como é de fato. Não diz assim: não, isso daqui não é repreensão, isso não é angústia, está amarrado em nome de Jesus. Não vai resolver. Não vai resolver. Isso daqui não é doença não, isso que eu estou passando não é doença não. Não, é doença, é angústia, é dor, é humilhação. E aí, pastor? É tudo isso. Mas Deus não se esqueceu de nós, amados. Guarda isso, se você é de Deus, você está nas mãos do Senhor.
Eu estou pegando aqui esse rei, irmão, como eu falei, o profeta Elias, o profeta Eliseu, que a gente vai estar trabalhando bastante sobre eles, eram simples, estavam vivendo dias simples, multiplicando o azeite, a farinha, multiplicando coisas, ressuscitando mortos, filho da viúva que tinha nascido, coisas mais comuns, eram coisas assim mais, sabe? Agora aqui a gente está falando de um rei, de uma corte, que poderia buscar segurança no dinheiro, poderia buscar segurança nos poderosos dos seus dias, na Babilônia, no Egito, mas não. O que o rei fez? Buscou a presença de Deus, aleluia. E logo na sequência ele manda mensagens ao profeta. Ele está dizendo o seguinte, estou buscando aqui, vamos buscar lá, vamos aqui nessa corrente juntos, pedir uma resposta. O que Deus tem para nós? Te perguntar de novo, como vai ser a sua vida nos próximos 10 anos? Como vai ser a sua vida nos próximos 50 anos? Como vai ser a sua família na próxima geração? Qual vai ser a história dessa igreja nas próximas décadas e séculos, se Jesus não tiver voltado até lá? Eu não sei, mas eu sei de uma coisa, eu quero estar buscando a presença do Senhor, na casa do Senhor, consultando os profetas do Senhor e se humilhando diante dEle. Eu quero isso para mim, e eu não tenho dúvida que Deus vai dar respostas, porque todos nós estamos no centro das mãos do Senhor. E aqui, continuamos, ele disse entregue essa mensagem, olha, a gente está vivendo essa angústia, essa repressão, essa vergonha, e estamos como uma mulher que vai dar à luz e não dá para dar à luz, não tem força. O que ele está dizendo aqui, eu me encontro na pior situação de todas. A mulher vai morrer, o bebê vai morrer, todos nós vamos perecer. Versículo 4, talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante do campo, a quem o seu senhor, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo. E que o Senhor, o seu Deus, repreenda pelas palavras que ouviu. Porquanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Olha só o que ele está dizendo. Olha, profeta de Deus, esse comandante, a mando do imperador Senaqueribe, está humilhando o nosso Deus, está dizendo palavras de afronta a Deus, quer botar medo no povo. Mas vamos orar, porque quem sabe o Senhor ouviu isso, e quem sabe o Senhor vai pelejar. Eu quero parar por aqui agora, quero encerrar o nosso culto aqui, vou prosseguir na próxima mensagem. Leiam essas porções de Isaías e de Reis. Leiam. Mas eu quero já de antemão dizer, Deus ouviu a oração do rei. Deus ouviu a oração do profeta. Deus interveio de forma poderosa nesse cenário. Porque eu quero parar aqui, senão eu vou me alongar demais hoje. Quero parar aqui para a gente orar. Eu quero dizer uma coisa, meu irmão, está passando os dias de afronta na tua vida? Está passando os dias de humilhação na tua vida? Mas vem cá, você tem buscado a face do Senhor na casa do Senhor? Tem pedido ajuda para os servos do Senhor e para os ministros do Senhor? Fique bem certo disso, filho, filha, a tua vitória virá do Senhor. O Senhor vai dar um escape. O Senhor fará um milagre. Pode ser quem for, pode ser o que for, se você tem buscado a face do Deus vivo, uma resposta do Deus vivo virá ao teu coração. Amém, meus irmãos? Quero orar com você. Quero orar com você que está aqui conosco, aqui na igreja, em casa, nas redes sociais. Coloque agora o seu problema diante de Deus e creia que Deus vai agir na sua vida. Creia que Deus vai responder na sua vida. Creia que Deus vai ouvir as orações. Não importa se são palavras de blasfêmias ou de insultos gerados por outras pessoas, Deus não mudou e Ele vai ouvir a sua oração. Se humilhe diante dEle, busque servos de Deus que realmente de todo o coração clamam ao Senhor, e Deus vai ouvir a sua oração.
Ore comigo agora, vai colocando, meu irmão, o seu problema. Quem sabe você passa por um problema no seu casamento, quem sabe você passa por um problema na saúde de um ente querido, quem sabe é o próprio inferno que tem sussurrado no teu ouvido que você não vai conseguir, que você não vai vencer, mas eu quero te dizer, meu irmão, em nome de Jesus você vai vencer, porque o Senhor será contigo, Ele está ouvindo a sua oração, nenhuma palavra que dizemos ao Senhor é inútil, é em vão, e Deus vai intervir sobre a sua causa, vai agir sobre o seu coração e vai dar uma resposta, como fez ao rei Ezequias, ao profeta Isaías, porque eles foram pessoas que agradavam a Deus, eles eram agarrados a Deus. Peça para Deus: Senhor, eu quero entregar a minha causa nas tuas mãos, mas eu também quero, Senhor, ser alguém que se apegue a Ti, que se agarre a Ti, que se una a Ti, que se colhe a Ti, como foi o rei Ezequias, o profeta Isaías e os demais profetas de Deus. Vai orando e entregando a sua causa nas mãos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu coloco aqui, Senhor, o Teu povo, e cada pedido que o Teu povo vai apresentando diante do Senhor. Pai amado, eu também quero nessa oração mais uma vez colocar a vida do meu pai e a sua saúde, a sua salvação. Ó Deus, quero colocar, ó Deus, a vida dele, Pai, diante do Senhor, assim como toda a minha família. Porque a Tua palavra diz, Senhor, creia no Senhor Jesus, confesse a Jesus e será salvo tu e tua casa. E nós acreditamos na Tua promessa, papai, e eu te peço, opera sobre o meu lar, sobre a minha família e a minha parentela. Papai, eu também apresento agora, meu Pai, as minhas irmãs, que têm passado dias difíceis, dias de confronto, dias de luta, dias de humilhação, na família, no casamento, no trabalho, ou quem sabe ouvindo vozes, muitas vezes das trevas, de desânimo, de afrontas. Ó Deus, nessa hora, ouça a oração do Teu povo, que veio na Tua casa, que está na Tua casa, e contempla, Pai, cada súplica, cada oração, cada intercessão do Teu povo. Ó Deus, faça um milagre, Senhor, na vida dos Teus servos, como o Senhor operou na vida do rei Ezequias, como o Senhor usou o rei Ezequias e o profeta Isaías, faça assim conosco também, papai. Cuida, Senhor, dessa igreja, cuida, Senhor, dessas famílias, cuida, Senhor, da nossa nação e tenha misericórdia de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Amém, igreja? Confia no Senhor, amados, confia. Peça para Deus: Senhor, faça de mim alguém tão agarrado, tão grudado a Ti, como foi o rei Ezequias, o profeta Isaías, profeta Elias, profeta Eliseu. Olhe para essas biografias, siga os passos, irmãos, siga os passos. Peça para Deus: me ajuda, Senhor, me ajuda no meio da afronta, no meio do pecado, no meio das minhas limitações, porque Deus vai ouvir a sua oração. Amém, irmãos? Eu quero agora dar a bênção apostólica, mas antes de dar a bênção apostólica, quero dizer: se alguém desejar entregar a sua vida a Jesus, me procure no final desse culto, nas redes sociais, para que eu possa orar por você. Ou se você desejar entregar a sua alma a Jesus, ou se você desejar se reconciliar com Deus. Ontem eu recebi uma mensagem de uma irmã dizendo: pastor, eu quero me reconciliar com Deus. Eu falei: louvado seja o Senhor. E fiquei muito feliz. É uma pessoa que tem vindo aqui à nossa igreja, e eu disse para ela: saiba disso, filha, só o ato de você fazer isso, de dizer eu preciso, eu quero, já é uma reconciliação, mas eu quero ter o imenso prazer de orar por essa irmã. Amém, meus irmãos? Então, Deus está salvando vidas para a glória do nome dEle. Amém? Então, estenda as suas mãos e eu quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém.
Deus te abençoe, meu irmão. Dê um grande abraço no irmão, na irmã, em nome de Jesus. E está encerrado o nosso culto. Um excelente domingo a todos.